Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Tona The Talk. Eu sou a Roberta Volpato, sua host. E hoje, mais um episódio em que a gente, animadamente, né, meninos, a gente importa pessoas para São Paulo com esse dom que só nós temos no videocast mais querido desse país, em GRC. Estamos com uma pessoa, uma figura ilustre, uma mulher poderosíssima, para falar sobre um tema que te interessa muito, eu já consigo perceber, mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu já vou te pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, assine o canal da QMS aqui no YouTube, aproveita seguir a QMS e o Estúdio Estratégia nas redes sociais e não esquece também de ativar o sininho para ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Já te agradeço de antemão. E dito isso, vamos ao nosso papo. Nosso papo hoje é para você que tem um negócio inovador, um negócio tecnológico, ou você é consultor, é advisor de um negócio inovador, de um negócio tecnológico, de um negócio ágil, lean, e você fica se perguntando, afinal de contas, governança, riscos, compliance, isso serve para uma startup? Existe um método para que a gente consiga implementar e viabilizar uma governança efetiva em negócios inovadores? Existe, essa é a boa nova, eu estou aqui com a pessoa que concebeu o método Lean Governance, a co-founder do Lean Governance na Board Academy, mineira, para honrar o que eu digo que a gente importa pessoas para cá, a gente tem esse poder de atração, Rafaela França. Seja super bem-vinda, diretamente da cidade. Os meninos sabem, eu sempre falo que tem o céu mais bonito do Brasil, Belo Horizonte. Minas, não tem jeito, Robertíssima. Não. Céu mais bonito. Seja muito bem-vinda e não espero menos do que um episódio arrasador. Arrasador. Vamos pra cima. Olha só, que alegria estar aqui com vocês. É uma imensa honra estarmos juntas com uma pessoa que eu admiro de montão. Pense em mulher poderosa, é isso aqui, gente. E um time fantástico, né? Bom, que alegria, de Minas para São Paulo e aqui para a gente poder construir uma sabedoria diferente sobre um aspecto que sim, ele tem que começar desde o início. Governança não precisa de ser robusto, ele precisa de começar desde o dia 1 de qualquer empreendimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria desde já agradecer a esse movimento maravilhoso que vocês têm feito no Tona The Talk e também com a QMS e que vocês estão arrasando. Eu já estou amando os seus episódios e espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí para aumentar esse repertório. Quando o convidado já vem fazendo propaganda, né, Xandão, Rafa? A gente gosta, sinal que tá assistindo, isso já é bom, já ganhou pontos, mais pontos do que tinha. Tá Rafa, muito legal. Vamos lá. Lean Governance, a governança enxuta. Define isso para mudar definitivamente a perspectiva da pessoa que está lá nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento. Perfeito! Gente, primeiro, a gente precisa de entender que o Lean Governance, ele foi inspirado no The Lean Startup, do Eric Ries, onde ele traz a visão do ecossistema de inovação. E quando a gente fala de governança no ecossistema de inovação, a gente ainda está muito no escuro. Porque as empresas inovadoras, em geral, principalmente as startups, elas vêm com aquela visão de que assim, eu não tenho tempo para governança são para grandes corporações, governança tem um investimento alto, não cabe em empresas enxutas. E o Lean Governance, ele vem para desmistificar, para ressignificar esse modelo, para dizer que governança pode ser proporcional, Robertíssima, desde o primeiro dia do empreendimento. Só que ele não precisa de ter robustez de uma grande corporação. Eu, por exemplo, tive na minha jornada ao longo de 20 anos como executiva de uma grande rede de saúde, que é a Rede Mater Dei, rede mineira hoje,
mas com perspectiva nacional. A governança da Rede Mater Dei é extremamente robusta, com conselho de administração, conselho fiscal, tem os comitês. Agora, quando a gente vai falar de uma startup que está na fase de ideação, de validação, de tração, de escala, ela precisa, em cada uma dessas fases, de uma medida certa de governança. Então, o primeiro ponto para a gente poder entender o Lean Governance é que ele precisa ser ressignificado. Governança é para ser proporcional ao tamanho do seu negócio. E ser o quê? De forma ágil, de forma na medida certa e proporcional, é com a equipe enxuta que você tem na sua empresa. É com também uma possibilidade de você entender que é o seguinte, eu não preciso de investir muito dinheiro, eu não preciso de ter uma equipe gigantesca para poder falar de governança. E governança, ela traz muitas vantagens, a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Quando a gente pensa em governança, a gente está pensando na sustentabilidade dos negócios. E quando a gente está pensando na sustentabilidade, para o founder, para o empresário, para o empreendedor, isso é positivo, porque todo mundo faz um negócio para ele ter sobrevivência. Então, o The Lean Startup, que ele traz toda essa visão de como é que eu desenvolvo governança dentro de ecossistema de inovação, ele traz o The Lean Governance, trazendo para a gente a importância da gente, sim, a gente tem que se preocupar com governança desde o primeiro dia, só que não precisa de ser com a robustez da grande corporação, como eu disse. Então é onde nasce a metodologia. E aí eu quero que você me conte um pouco, assim, como é que surgiu, mas não dentro dessa pauta técnica que você estava trazendo, até da vivência, já que você faz parte de um grande conglomerado e que você vive a governança as is, a governança corporativa as is, e aí como que veio a necessidade ou como que você identificou essa dor, essa virada, para conceber um método tão inovador e tão necessário? Nossa, isso eu falo que tudo tem uma história, né? E essa nossa história, ela vem da prática, literalmente. Eu fui executiva ao longo de 20 anos da minha jornada, construí minha jornada principalmente na tecnologia, na inovação e na saúde. Mas meu background, ele é todo tech. Eu sou formada em sistemas de informação e estive à frente da equipe de tecnologia por longos anos na Rede Mater Dei. E quanto superintendente de tecnologia e inovação da rede, eu tinha o desafio de inovar. Então eu tive contato com muitos empreendedores. No Vale do Silício, em Stanford Healthcare, e a gente, diante daqueles diversos habitats nacionais e internacionais, tinham ideias muito disruptivas, tinham mentes brilhantes. E aí, chegava lá, eu queria voltar depois de um ano para poder conceber aquele negócio, conectar ele com a grande corporação, no nosso caso da Rede Mater Dei, aquele negócio tinha sumido do mapa. E eu comecei a entender melhor, gente, mas aquela mente brilhante, aquela ideia disruptiva, por que ela sumiu do mapa, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que elas sumiam, existia uma estatística real disso, inclusive a Dom Cabral, ela tem uma das estatísticas que hoje para mim são as mais fidedignas, onde ela traz que 25% das startups não sobrevivem ao seu primeiro ano, 75% não sobrevivem ao seu 10º ano. Gente, nós estamos dizendo que 75% não sobrevive. A taxa de mortalidade dessas empresas, dessas mentes brilhantes, desses founders, ela é muito alarmante. E aí, aquilo vai vindo como propósito. Eu estava na minha vida executiva, aquilo me incomodava profundamente, mas eu tinha ali um chamado. Foi quando, há 3 anos atrás, aproximadamente, eu decidi seguir um chamado de sair da vida executiva e empreender. E eu saí da cadeira de executiva e fui para a cadeira de empreendedora. Na cadeira de empreendedora, eu vi que não era fácil mesmo. E por que as mentes brilhantes, elas se perdiam? Porque a operação de uma startup, de um negócio escalável, não é fácil. Ele precisa de ajuda.
O empresário, ele não tem tempo, muitas vezes, de olhar para o futuro, porque ele está entregando aquela operação. E eu vivi a cadeira da empreendedora. Sentindo aquela dor de executiva para empreendedora, eu começo a ser convidada para estar como advisor dentro de startups. E aí a Rafaela queria ser aquela executiva dentro da startup. Não deu certo. E aí eu comecei a me frustrar, porque na cadeira da executiva, liderando muitas vezes até 500 pessoas sob a minha subordinação ali, eu tinha a rédea. Mas quando eu era conselheira, eu não tinha a rédea. E eu me frustrei, eu vi que aquilo não começava a encaixar. E isso começou a vir como um chamado na minha vida. Foi quando eu me conectei com a Board Academy, justamente para me certificar, entender mais de governança. Foi quando eu conheci outros membros que também exerciam papel de advisor em startups, e a gente falou, gente, startup não dá para ter a mesma robustez de uma grande corporação, de corporações tradicionais. Nós temos que pensar num novo modelo. A gente concebeu um grupo de fundadores, de experts que já estavam vivendo a prática, literalmente. Eu estava frustrada, porque eu estava vivendo ali diversos conflitos, querendo ser executiva na cadeira da advisor. Foi quando a gente, então, há 2 anos atrás, a gente concebe aí a nossa metodologia, baseada em quê? Estudos práticos, a gente foi desenhando e a gente desenhou um canvas, porque a gente falou o seguinte, para a gente poder exercer como advisor, a gente precisa de ser simples dentro de uma startup, a gente precisa de ser ágil no modus operandi do ecossistema de inovação. E aí, Roberta, veio como um chamado mesmo a oportunidade de estar lendo ali o The Lean Startup, que é uma grande bibliografia dentro do nosso ecossistema. Quando a gente lê aquilo, a gente começa a ver os movimentos, a gente começa a conectar como é que a gente faz isso em governança, a gente disse, a gente precisa de ser simples. Então a gente precisa de ser one page. Então a gente criou um canvas, um one page. A gente precisa de ter um checklist que é uma bússola prática. Então, para cada fase da startup, a gente precisa de cuidar de uma proporcionalidade. Então a gente foi fazendo o quê? Com simplicidade e praticidade, a gente foi construindo a nossa visão. É claro que hoje, essa visão, ela já deu aí, concebeu ao nosso livro, que eu quero convidá-los aqui para poder conhecer. Esse livro hoje já é uma metodologia, a gente tem aí mais de 1000 cópias já vendidas e também aí contribuindo para as empresas e contribuindo principalmente não só com as startups. O Lean Governance hoje começou a ser aplicado nas pequenas e médias empresas. E dentro de grandes corporações, nas células de inovação. Por quê? É um novo olhar sobre a nova perspectiva da governança. Eu não preciso de pensar a governança com eu tenho que ter muito dinheiro para investir, eu tenho que ter um conselho. Governança não é conselho. Conselho é um dos instrumentos de governança. E a governança, pra gente, o Lean Governance, ela nasceu assim, da necessidade prática, da frustração de uma executiva que saiu para a cadeira da advisor, da empreendedora e advisor, e dentro desse modelo, outros colegas vivendo a mesma frustração. E hoje, a gente tem aí especialistas em cada uma das jornadas, experts, porque na perspectiva da governança, você não pode olhar só o ponto de vista genérico de negócio. Você tem que olhar o ponto de vista de finanças, o ponto de vista de riscos, de comunicação, de gestão de pessoas, só que desmistificando que governança são só para grandes. A gente vem com o Lean Governance agora justamente para mostrar essa proporcionalidade através da simplicidade e da praticidade. E aí nasceu o método. Muito bom. Que começou agora, hoje o método há 2 anos, ele já tem impactado aí mais de 600 vidas, são centenas de negócios já com o nosso método aplicado. A gente está internacionalizando agora porque esse método não existe nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então, a gente já está com 2 frentes, tanto na Europa, na Alemanha, quanto nos Estados Unidos, para poder buscar essa internacionalização. E, gente, nada mais do que trazer a simplicidade e a prática para a mesa.
E foi disso, é nascer, sabe aquela questão do chamado que nasce? Total. E aí você vai começando a ver que o seguinte, é dinâmico. E o Lean Governance é uma metodologia viva. Ele é uma metodologia já aplicada, validada, mas ele é vivo. Porque a cada ciclo que a gente faz hoje, a cada 6 meses, a gente revisita para ver outros pontos. Porque hoje nós criamos também um fator interessante. Existe uma comunidade colaborativa para metodologia. Porque nós não somos donos da verdade. Nós criamos o input do start, do que precisaria de ser a bússola estratégica ali, mas o que é mais empolgante hoje da metodologia é que com uma comunidade que está servindo à prática, ela contribui. E aí a gente cocria, a gente gera uma nova versão da metodologia. É uma retroalimentação, né? É para melhoria contínua. É como se vocês ampliassem o espectro de um PDCA, que na verdade é uma lógica que faz todo sentido. Até para quem está assistindo, eventualmente, seja um profissional de sistema de gestão, vai entender o que eu estou falando, né? Até puxei lá com o Grigo, que é da comunidade também, é alumni do Lean Governance, e hoje ele toca o AI on Board, que é muito sobre isso, né? O quanto você gira o sistema, e aí os comitês mesmo de edição de normas técnicas em âmbito internacional fazem isso, né? Então você cria uma primeira norma, você vai começando os estudos e aquilo tende a ser aperfeiçoado para ir atendendo, porque à medida que você vai implementando, você vai checando onde precisa ser corrigido, adaptado, melhorado, ampliado e assim por diante, né? Essa é a boa prática e a gente não poderia perder isso. Então a maior riqueza hoje é uma comunidade colaborativa que co-cria conosco. Então hoje o Lean Governance ele tem as suas derivações, ele tem as suas versões, justamente porque a gente acredita que assim, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais veloz, mais acelerado e dinâmico. Eu costumo dizer que na inovação é ainda mais sensível, porque quando a gente nas grandes corporações e na governança tradicional, a gente está falando de longo prazo, quando a gente faz planos de 1 ano a 5 anos, longo prazo para uma startup são no máximo 6 meses. Médio prazo são 3 meses. Curto prazo para uma startup, às vezes é de 1 dia a 1 semana, uma nova feature que você vai fazer. Então como é que você faz toda essa governança num ambiente extremamente volátil, instável? A gente precisa de também co-criar junto isso aí. Então, por isso, fazer esse processo ter essa engenharia co-criativa. Não, eu achei muito legal, aí você que está assistindo, comece a conectar aí para você entender que drivers a gente está querendo plugar em você nesse momento. Porque assim, Rafa, a gente tem na nossa audiência profissionais que atuam em empresas ágeis ou como compliance officers, risk managers, profissionais de, eu sou analista, eu sou gerente de GRC, e você que é da saúde sabe que não raras vezes os negócios ágeis, as startups, elas são reguladas. Por exemplo, as techs, as healthcare startups, né, as health techs, até as legal techs, as fintechs, que a gente, inclusive, entre os colegas no escritório, a gente brinca, né? Pela falta de governança, muitas fintechs são mais tech do que fin. É fato. Né? Muitas health techs são mais techs do que health, e assim por diante. E aí, nessas empresas de tecnologia, o grande desafio dos profissionais de risco e compliance é absorver e integrar normas regulatórias. Porque aí tem o ponto, né? Que o regulador, ele entende que o negócio é ágil, ele tenta acompanhar. Muitas vezes a norma regulatória ela vem depois. É isso. Quando o costume e a prática já aconteceram. Não necessariamente a norma regulatória ela tem um fit com aquele negócio. Ou então, não necessariamente, então tem fit, mas não necessariamente aquilo é fácil de implementar, é factível, não vai gerar dúvidas. Às vezes a norma ela vem com um tecnicismo muito grande e a pergunta do founder junto com os compliance officers ali, o pessoal da governança é assim, agora como é que eu pego esse negócio? Qual é a ferramenta? Porque toda norma jurídica, ela te prescreve a conduta,
mas ela não te diz como fazer. Então ela vai dizer assim, a organização precisa ter controle XPTO, documentar A, B, C e D, tarará, 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 ter uma área dedicada, fazer a avaliação periódica do risco tal. Tudo bem, isso está prescrito, mas não diz como fazer. Então eu achei sensacional te convidar para vir aqui, até porque independentemente de a gente estar num espaço de uma certificadora, a gente trabalha as normas como ferramenta de aprimoramento da gestão. Então eu entendo que o Lean Governance, ele aporta isso para negócios ágeis, à medida em que ele traz o método, ele vem suprir. Você que é do compliance, tem lá uma série de normas regulatórias, a Anvisa, a ANS, a Anatel, está pensando assim, como é que eu vou fazer isso virar prática com o staff enxuto? Pouca gente, pouco tempo, eu preciso virar isso rápido, sou pena de daqui a pouco eu estar sofrendo sanção regulatória. E aí você entra com o como. E eu acho isso incrível. E aí eu pego essa minha fala e te faço a pergunta de milhões, que é o que agora as pessoas provavelmente devem estar se perguntando também, que é, quais as premissas do Lean Governance? Se você tivesse que falar sobre esse Canva, um passo a passo, para o ouvinte ter um roadmap, claro, não vai suprir a leitura do livro, que todo mundo já entendeu que tem que ler, isso está claro, depois a Rafa deixa aí como comprar, contatos e tudo mais, mas se a gente tivesse que pegar isso e traçar um roadmap, Rafa, como é que seria? Ótimo! E aí você trouxe assim, quando você foi colocando essa fala, o mundo da inovação, a gente vive muito assim, primeiro o progresso, depois a ordem. Então, a gente acaba, muitas vezes, tendo que disruptar a ordem, né? O play the book ali. E como que a gente faz isso dentro do Lean Governance? Primeiro ponto que eu queria deixar claro é que o Lean Governance, a gente costuma dizer que ele é um guardrail, ele não é um freio. O guardrail, né, numa pista de alta velocidade, ele é para te nortear ali que caminho que você deveria seguir. Cada negócio, cada desafio, cada founder, cada empreendedor tem que ser sensibilizado e calibrado ali para aquele desenvolver, para aquela pista. Mas o que o Lean Governance traz? Primeira questão, ele entende que cada fase da inovação, ela precisa de ter cuidados e pontos de atenção diferentes. Então, por exemplo, numa fase de ideação, você não tem muita equipe. Você tem, às vezes, o founder, são 2 founders, 2 colegas de faculdade, 2 irmãos. Pessoas que se conheceram num evento de inovação. Para que eu vou ter um pilar de gestão de pessoas nele? Eu não tenho que ter um pilar de gestão de pessoas na ideação. Mas na fase de validação para tração, você já tem equipe, você já tem que ter tração, pensando em como é que eu vou gerir aquelas pessoas. Então, como é que funciona esse roadmap? Primeiro, sensibilizando cada fase. Então, eu tenho a fase de ideação, que é quando o negócio está começando as primeiras ideias de como é que ele vai funcionar. Em seguida, eu tenho a fase de validação. Eu estou pegando aquela ideia e materializando ela em um mínimo produto viável, o famoso MVP. E ali, naquela fase, eu estou ali definindo, testando como é que tá com meus primeiros clientes, um grupo controle. Então, ele olha para a fase de validação com uma tecnologia controlada. Na fase de tração, eu já estou começando, eu já validei o meu MVP, eu já comecei a ter clientes e aquilo começou a se escalar. 30, 40, 50 clientes. Na fase de escala, o negócio já voou, já até com uma máquina de vendas e etc e tal. Então, o primeiro ponto é entender que existe essa diferença. Rafa, mas existem várias outras formas de analisar um negócio de inovação. Existem outras formas de analisar outras fases, mas hoje a gente usa as 4 principais fases, que inclusive é as mesmas fases que o IBGC recomenda, porque para mim hoje o IBGC hoje é a maior referência de Instituto de Governança Corporativa do mundo, né? Do Brasil não. Eu sou uma estudiosa do IBGC, então a gente usa as mesmas fases. Então, olhando para essas 4 principais fases, a gente olha os pilares. Quais pilares que a gente vai olhar? A gente olha 5 principais pilares e a gente sensibiliza para cada uma dessas fases
quais são os pilares importantes em cada uma delas. Então, na fase, em todas essas fases, a gente vai olhar pelo pilar de pessoas e gestão de pessoas. A gente vai olhar por prestação de contas e como é que é a parte de fontes de investimento disso. A gente avalia também o princípio de olhar como é que está a marca e comunicação dessa empresa. Como é que está a estratégia e sociedade dessa empresa? Como é que está o compliance e o risco dessa empresa? Então, os grandes pilares que a gente olha é sensibilizando esses 5 pilares para cada uma dessas fases. Então, assim, só para vocês entenderem de forma prática. Nessa fase de ideação que eu dei o exemplo, onde tem ali os 2 founders que estão iniciando as ideias daquele negócio, às vezes não tem um acordo de sócios assinado. Mas na fase de validação, onde você está validando o produto, eu tenho que ter um acordo de sócios. Com certeza. Então eu estou, às vezes, na fase de ideação, eu tenho um e-mail formalizando que eu tenho um negócio com o meu colega, com o meu sócio. Agora, na fase de validação, você já tem que ter um contrato. Porque é muito comum, e nessa minha frustração que eu comentei, eu vi muitas mentes brilhantes que se perderam porque não tinham uma mínima formalidade. Ah, Rafaela, mas você está colocando muita burocratização. Não, o Lean Governance é a desburocratização. Mas não quer dizer que você não vai ter uma mínima formalidade. Quer que eu te dou um exemplo? Olha para você ver o que aconteceu numa das primeiras startups que eu fui advisor. Essa startup, ela era composta por 3 founders. O CEO, o CTO e o principal investidor que entrou com o capital principal. O CTO, ele recebeu uma proposta para poder ir para uma consultoria americana. Ele era o único detentor da tecnologia. Essa startup já estava na fase de validação para tração, já tendo clientes. Só que o CTO não tinha equipe, não tinha nada documentado, não tinha propriedade intelectual. O que aconteceu? Esse CTO, infelizmente, levou a tecnologia, o conhecimento para essa consultoria americana. Deu tchau para esses founders e a startup ficou por 8 meses de stand-by. Aquelas mentes brilhantes que estavam com clientes deixaram o negócio porque o CTO foi morar fora do Brasil, não tinha um alinhamento de acordo de sócios nessa empresa, não tinha um contrato, não tinha nem sequer um plano de stock option para poder fazer com que esse cara ficasse dentro da empresa. Investe, reveste. Nada. Então, gente, mínima formalidade precisa de existir. Porque, num caso como esse que eu estou comentando, essa empresa deixou de existir por 8 meses. Ela atrasou a vida dela. Porque houve uma mudança de planos de um dos founders. Então, o que eu estou comentando aqui, a gente vê acontecer na prática o tempo todo. Porque mudanças de planos todos nós temos. Mas por isso que a gente defende que no roadmap das fases da startup, eu tenho que ter mínimas formalidades em cada uma delas. Como, por exemplo, é o caso dessa que eu acabei de dizer, que na fase de validação para tração, ela tinha que ter um alinhamento de acordo de sócio. Se ela tivesse se resguardado com isso, esse CTO não teria simplesmente mudado de planos pessoais, né? E deixado o negócio. Então, a gente tem que entender que isso é fundamental para que você alavanque o negócio e não faça como esses founders que ficaram 8 meses de stand-by. Então, acho que é essa sensibilidade que a gente quer trazer. Não precisa de ser formal demais, robusto, burocrático, mas eu preciso de ter mínimas formalidades. E o que o Lean Governance traz é colocando quais são as mínimas formalidades que eu deveria ter no primeiro dia. Quais são as que eu deveria ter na validação, na tração? Quais são os meus guardrails e não meu freio? Porque a gente fala que quando você tem um guardrail, você tem ali aquela orientação. E aí você pode acelerar o seu negócio sem bater ali naqueles guardrails, porque você tem uma direção. E é isso que a gente tem defendido na metodologia e tem visto vários negócios prosperarem
porque estão olhando para o próximo passo, estão mitigando riscos como esse que eu acabei de comentar. Isso que você está falando é muito importante até pelo seguinte, né? E aí, não só o acordo de sócios, mas naquele gancho do que eu falava antes sobre as atividades, os negócios inovadores que são regulados ou cujo objeto demanda alguma análise até prévia, né? O que a gente percebe aí, trazendo um pouco também da minha experiência no ecossistema de inovação, como advisor ou às vezes como jurídico e compliance, através do escritório e tudo mais. Alguns negócios, para além até do que você trouxe do acordo de sócios, a viabilidade dele está condicionada a você entender se a regulação daquele mercado admite que o negócio pare de pé. É isso. Então, assim, então a gente tem uma solução inovadora para o mercado de saúde, que é ultra regulado. A gente tem uma solução inovadora para o mercado financeiro. Muitas vezes, mesmo que você diga assim, olha, a gente começa numa espécie de sandbox e a gente testa. Tudo bem, só que se já houver uma norma que regulamente isso e que estabeleça as balizas, o que pode e o que não pode ser feito, você não pode investir capital humano, financeiro, tecnológico, nem se aventurar a fazer uma rodada de investimentos se você já sabe que está queimando a largada. É isso. Então, assim, infelizmente, ainda pela visão de burocracia, que eu concorde mais com você, existe aquela coisa, né? Vamos começar. A startup, ela pega o primeiro capital e muitas vezes o primeiro investimento e ela vai colocar em quê? Em força de venda, máquina de venda, né? Tô ali, desenvolvimento do software, desenvolvimento, máquina de venda, marketing, campanha, etc. Mas o jurídico... Esquece dessa parte tão fundamental. O jurídico, o contábil, fica meio pendurado. O contábil ainda costuma vir na frente, mesmo que seja como um business partner, porque você está faturando, você precisa ter um regime tributário, você precisa emitir nota, então isso vem na frente. Mas olhar, por exemplo, então vamos avaliar se existe vamos fazer um acordo de sócios, vamos avaliar se existe alguma norma, ou então, a gente trabalha com dados? Vamos olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados? Será que estamos guarnecidos em termos de segurança da informação e proteção de dados? A gente não está dizendo que a startup já tem que rodar uma implementação de uma ISO e certificar. Não. Mas é assim, nossa, eu estou lidando com dado. Será que eu estou protegendo esses dados? Daqui a pouco eu estou sendo notificado pela NPD, né? Ou tem um vazamento, eu estou preparado para responder esse incidente. Então, assim, o quanto isso corroborando com você não é freio, mas muitas vezes é condição para que o negócio sobreviva. É a sustentabilidade do negócio, que muitas vezes, Roberta, a gente identifica que lá na frente, 1 ano, 2 anos de operação, a gente vai ter que pivotar porque o negócio tinha um erro básico ali que infringiu uma regra e que isso muitas vezes já aconteceu uma situação de uma startup ela ter que pivotar 100% porque ela não tinha olhado um processo básico de compliance que ela estava infringindo. E aí, assim, às vezes, no caso das startups, a gente vê assim, como o Uber, o próprio Airbnb, surgiram negócios inovadores que eles tiveram que romper barreiras mesmo. Mas você analisou riscos, quais riscos você iria correr. Mas tem startups em que você inviabiliza o negócio. Agora, se a gente voltar para o início, já pensando sobre essa perspectiva de jurídico, perspectiva de avaliar a propriedade intelectual, no início, você já está mitigando o risco de você não ter que pivotar lá na frente, como é o caso desse comentário que eu acabei de dizer. Então, assim, seguramente, eu entendo que você ganha tempo quando você traz para a pauta a governança desde o primeiro dia. Você mitiga riscos e, além disso, você cria uma visão de longo prazo, que é mesmo longo prazo que para as startups são de 6 meses a 1 ano, olhando pelo menos para frente para dizer assim, minha visão de futuro, eu não vou inviabilizar o negócio. Ou, na hora que eu quiser internacionalizar, eu não vou ter um problema básico que eu já conhecia ele agora. Então, assim, faço aqui uma chamada às empresas, os
consultores, os líderes e gestores têm que incentivar para que isso seja avaliado no início. Tanto, Roberta, que hoje eu vejo, eu sou investidora de startups, né? Eu hoje me apaixonei por esse modelo, é um modelo em que eu hoje diversifico, principalmente sou investidora naquilo que eu tenho smart money, que é saúde e governança. Então, e também na tese do valor feminino, do empoderamento feminino. Então eu tenho essas 3 teses onde hoje eu invisto em startups e eu dedico meu tempo a nutrir essas empresas para que eu possa também ser nutrida, né? Então é uma forma. E quando eu conto essa visão da investidora, é a visão do assim, eu quero investir naquilo que vai ter prosperidade. Eu quero investir naquilo que vai ter sustentabilidade. É a mesma coisa do mercado de capitais. Quando eu invisto e nutro aquele negócio que vai dar certo, eu quero me preocupar com o jurídico, eu quero me preocupar com a propriedade intelectual desde o primeiro dia, como é que está esse plano de stock option, como é que está o estímulo de risco dessas empresas. Então eu, no papel da cadeira da investidora, eu faço muito esse papel. E sabe uma coisa que tem me assegurado muito esse momento de investidora, do papel de investidora, é estar em pools de investimento. Então, por exemplo, hoje eu estou num dos pools do Grupo FCJ. Esse pool de investimento do Grupo FCJ, ele já tem na base dele jurídico, marketing, toda a parte de compliance apoiada. Por quê? Porque a gente já viu onde as startups erram. Então, nesses pilares que a gente está comentando aqui, o pool já se preocupa e ele já faz um due diligence desde o início, ele faz uma preocupação em checks para verificar se a startup está errando ou não e, consequentemente, se ela é um ativo investível, seguramente. É isso, se ela está apta a ter essa sustentabilidade. Então, uma coisa, quando eu era investidora própria, e eu tenho investimentos próprios em startup, o meu risco é muito maior. Quando eu estou investindo próprio, eu não tinha esse olhar antes. Eu já sou investidora de startup. É a ideia é sensacional. Nossa, essa startup é promissora. Mas ela é promissora e os founders vão levá-la até o próximo passo? Porque, às vezes, é um erro básico, como você disse, de uma avaliação prévia. Agora, nesses pools de investimento, eu tenho visto tanto que a gente tem se sentido mais seguro, porque você tem um processo que analisou, que viu uma due diligence, que fez um check antes de sair investindo. Então, acho que esse é um drive que eu tenho pactuado. Aí na cadeira da investidora, que às vezes é advisor também, eu tenho hoje pactuado. Hoje eu não invisto próprio mais, raramente. Hoje, aliás, nos últimos 2 anos eu só tenho investido em pool. Porque o pool faz a asseguração 360, como eu brinco. Exatamente. O pool, ele te garante isso, e eu entendo que cada vez mais a pauta jurídica, a pauta do compliance, do GRC, é uma pauta que tem vindo como base. Inclusive o Lean Governance entende isso como base dentro da metodologia. Então, assim, trazendo mais um ponto de atenção. Quando você coloca o seu dinheiro, o seu capital, você quer colocar naquilo que é seguro. Então, quando você está como advisor, quando você está como investidor, quando você está como founder, você deveria estar olhando para isso como premissa. Não, e até pela questão, Rafa, depois, do prejuízo que você tem até com a cultura, com reter pessoas, trazendo também um pouco de vivência prática nossa, né, do advisory em startup. Às vezes, então, o negócio está voando. Eu vou me preocupar com riscos, compliance depois. Só que acontece que já tem toda uma conduta aprendida. Eu vou trazer, assim, dentro do estúdio estratégia, eu atuo muito próximo das fintechs. Costumo ser chamada por conta do compliance PLD. Perfeito. E o que acaba acontecendo é que a startup está ali, ela já está operando montas de dinheiro, e aí, nossa, então agora a gente vai para debaixo do guarda-chuva do Banco Central ou da CVM, então é oficial, agora vamos atrás de implementar GRC. Aí começa o corre. Começa o corre e começam os atritos.
Porque, nossa, a gente faz a vida inteira o processo de determinada maneira. Nós vamos começar a engessar o processo, vamos ter que chamar alguém de fora para implementar. Essa pessoa que está chegando de fora, ela está trazendo uma outra forma de executar aquilo, que não necessariamente vai ser aprendida com agilidade, que não necessariamente vai ser aceita, que vai fatalmente exigir alocação de recursos para mudar a forma como até então se vinha fazendo. E aí você tem que dar passos para trás numa situação em que, se você tivesse pensado na concepção do negócio, você já tinha a implementação para e passo com as lições aprendidas. Você vai construindo cultura junto. Você não tem que voltar. E isso é uma coisa que pouca gente atenta. E eu queria te perguntar nessa linha, assim, dentro do que você vê das startups, seja como advisor, seja como professora no Lean Governance, né? Porque as pessoas também podem estar se perguntando, né? Só conselheiro pode fazer esse curso? Depois até você fala aí, que eu acho que para muito founder, mas dentro da sua vivência de professora, advisor, empreendedora, investidora, você tem cases práticos, alguma situação ou outra que você possa contar pra gente, em que você viu que uma atividade, ela mais ou menos regulada, ela utilizou o Lean Governance, esse método, e ela conseguiu suprir uma demanda, seja uma demanda de investidor, uma demanda de regulador, teve fit? Roberta, eu tenho aqui alguns cases para poder compartilhar. Primeiro ponto, que no ponto de vista de você olhar o valor que a governança te traz, hoje o investidor, o fundo de investimento, ele está olhando para esse critério porque ele quer prosperar, como nós comentamos. Uhum. Então, isso tem virado regra. Uhum. O investidor, quem tem hoje o capital para poder acelerar essas empresas, quem está na mesa para poder financiar tudo isso, ele está exigindo compliance, GRC, toda essa estrutura que a gente está colocando. Então, assim, isso começa a virar uma regra dentro do mercado. Uhum. Uma coisa que a gente também tem percebido, o mercado está mais restritivo em capital. Com certeza. Depois da pandemia, né, nós estamos vivendo um mercado mais restritivo, mas mais normal. Eu costumo dizer que não é um mercado restritivo, é um mercado mais qualificado. E nesse mercado qualificado, isso começa a virar um pré-requisito das mesas de Investor Day, de negociação de investimento. Então, isso tem virado como regra. Eu não invisto se não tiver um due diligence. O investidor, o fundo de investimento, ele tem exigido essas pautas e os founders têm ficado apertados, porque isso muitas vezes não era da regra deles. Então, primeira questão é essa. Então, quando a gente vai fazer uma comparação, nós temos uma startup que a gente acompanhou, o advisor dela recente, que é a Doutor Ao Vivo. A Doutor Ao Vivo é uma startup de telemedicina em saúde e que pós a pandemia ela estourou, né? Por razões óbvias. Exatamente. E o Maureen da Doutor Ao Vivo, que é o founder, ele tem hoje um advisor, um dos advisors, ele aplicou o Lean Governance e levou o Maureen para um nível de maturidade de governança que ele foi acelerado pelo Bossa Invest. Por que o Maureen hoje, quando ele relata, ele fala, gente, minha vida é outra depois que eu apliquei o Lean Governance? Porque ele preparou o Maureen para poder fazer uma rodada de investimento no nível de uma Bossa Invest, que hoje é um dos importantes pools que tem hoje no mercado. O Kepler aí é extremamente conhecido, né? Ele e todos os sócios que participam. Então, assim, quando você vê a preparação do founder para estar nessa mesa de investimento, colocando as regras que não são regras burocráticas, é você saber prestar conta. É você entender que precisa de ter um processo para prestar conta. Eu não posso ter um PowerPoint mais. O PowerPoint não me coloca na mesa do investimento. E quando eu estou falando do mercado qualificado, é o mercado que ele está querendo saber para além do PowerPoint. Com certeza. Ele está querendo, e até antes da pandemia, gente, quantas captações aconteciam no PowerPoint? Era no Founder e no PowerPoint. Hoje nós não estamos vivendo mais sobre esse aspecto. Por quê?
Porque os investidores que têm o capital estão exigindo isso. Então, quando você vê o Maureen da Doutora ao Vivo sendo preparado e indo para uma aceleração porque ele estava com maturidade de governança acima de 55%, isso qualificou aquela startup para passar por aquele round. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. Agora, tem um outro ponto que na sua fala me preocupa, e eu queria deixar isso claro para as pessoas, que é o seguinte: quando a gente está falando de GRC, quando a gente está falando de aspectos jurídicos societários, a gente tem que tomar um cuidado imenso de estar sendo visto do ponto de vista de especialistas. Uhum. Hoje, a gente também vê muitas pessoas nesse mundo da inovação se aventurar. Ah, com certeza. E aí, eu já tive situações, né, em que founders estavam se aventurando, buscando contratos na internet, buscando referências, né, que às vezes assim, a gente entende, eu tenho esse contrato referência aqui. Muito cuidado com isso. Política referência. Política referência. Eu queria trazer esse ponto como muito cuidado, porque nós já tivemos um caso, essa startup, eu não vou poder comentar o nome dela, em que... Mas o segmento, você pode? O segmento dela era da saúde também. Uma health tech, e que ela usou referências, mas ela não sensibilizou a referência ao caso deles. E isso impactou que ela não foi investida. Era um fundo de investimento americano que tinha ali a maturidade para poder validar esses pontos. Uhum. E por quê? Porque ela talvez não teve ali a sabedoria de usar um expert. Porque, gente, a gente não pode entender que se existe um especialista jurídico, quando eu vou discutir hoje contrato, quando eu vou discutir hoje cap table, quando eu vou discutir hoje um MOU, um acordo de sócios, eu não discuto. Eu, Rafaela, eu não tenho essa habilidade para discutir. Uhum. Eu sou uma advisor, eu sou investidora e advisor. Uhum. Eu, no máximo, vou recomendar ter um especialista. E aí... Nesse caso dessa startup, eles usaram referências, não sensibilizaram. Chegou na hora do diligence, claro que foi percebido ali por esse fundo de investimento, infelizmente eles não seguiram, porque não cuidaram de um aspecto básico, que é de chamar um expert para fazer essa análise do negócio. A análise de o cap table não comunicava com o acordo de sócios. Eita. São coisas básicas que podem parecer básicas, mas por um olhar de um generalista, passa. Mas por um olhar de um especialista, como investidor, como um especialista em jurídico, não passa. Então, eu quero trazer aqui sobre a visão de valor. A sua empresa, ela pode estar sendo desvalorizada. Essa empresa, por exemplo, ela teve depois que mudar de nome. Para ela voltar ao mercado, porque ela ficou queimada. Então, às vezes, ela teve... você tem que tomar um cuidado muito grande com a sua reputação, né? Porque senão você está realmente usando um aspecto generalista, sem ter o cuidado necessário, colocando o negócio em risco e ainda colocando em risco continuamente, né? Porque no caso dessa startup, ela teve que remontar e repaginá-la, porque ela ficou queimada. Gente, os fundos de investimento, eles conversam entre si. Eles conhecem os founders que fazem situações como essa que eu acabei de comentar. Parece que eles estão montando algo para poder fingir uma situação. E aí, o que eu quero dizer, não era isso. Eram pessoas que às vezes têm a ingenuidade de achar que eu posso pegar algo generalista. A gente não pode ter ingenuidade. A gente tem que ser sério nesse tipo de situação, a ponto de dizer assim, às vezes é um investimento que eu vou ter que aportar um pouco mais para ter um especialista, mas eu vou me garantir na minha reputação, eu vou me garantir na sustentabilidade do meu negócio. Então, todos esses aspectos aqui que eu estou trazendo são aspectos que é o seguinte, não deem um jeitinho, né? Porque, cuidado, porque hoje no mercado restritivo e qualificado, isso não passa mais. Não só os investidores, na verdade, vou bater na tecla do regulador. Total!
O regulador está mais... olha para isso, está atento a isso. Sem então não dúvida. é brincadeira. Você Não fazer copy-paste não é algo considerado pelo regulador como efetivo. Né? A maioria das normas regulatórias, quando falam de governança, mesmo para soluções inovadoras, falam de abordagem baseada em risco. É isso. Que é o que a gente chama até na ISO de Risk-Based Approach. Então, se você não faz algo olhando para a essência, para o seu contexto, para as suas partes relacionadas, tem uma grande probabilidade de você não ser sequer homologado, de você não ser admitido, né, e assim por diante. É isso. Então, o cuidado que a gente tem que ter é porque esse mercado hoje, ele está sendo cada vez mais qualificado. E essa qualificação só permanecerão aqueles que seguem as boas recomendações. Rafaela, ainda tem investidor anjo investindo em alguns negócios? Sim, tá? Que investem em situações como essa, às vezes que foram arquitetadas para mostrar para o investidor? Sim, mas hoje eu vejo isso cada vez menos comum. Por quê? Cada vez mais a gente está vendo um mercado exigente, um mercado que está sendo qualificado porque agora começam a surgir metodologias sistemáticas, o investidor começa a colocar isso na pauta, o regulador não deixa passar. Então, se você quer sobreviver nesse mercado, comece desde o princípio fazendo certo. Porque exemplos de mentes brilhantes que por causa desses motivos elas ficaram no meio do caminho, nós temos várias. Ô Rafa, uma curiosidade aí, puxando a brasa para a sardinha ali das finanças que eu te comentei. Tem algum case no seu radar, no seu guarda-chuva, de empresas, soluções, instituições de pagamento, negócios ágeis do mercado financeiro que você conhece, se não puder, não precisa citar nomes, mas que utilizaram desse frame do Lean Governance para atenderem expectativas do regulador, do Banco Central, da CVM, e que se mantêm bem-sucedidas utilizando isso como ferramenta para conversar com o regulador? Então, hoje, no Lean Governance especialmente, eu não recordo aqui de uma empresa que usou e é uma fintech e etc. Mas a gente está com com um case que está aplicando agora, que é Open Health. Então vai ser um modelo fintech em breve para antecipação de recebíveis. Então legal. Isso vai ser aplicado, já está sendo aplicado nela, ela está bem no início, ela está aplicando principalmente nessa fase de validação dela. É uma empresa de antecipação de recebíveis. E onde que está sendo forte o Lean Governance nela? Principalmente na parte de propriedade intelectual. Porque essa empresa não estava com o software de antecipação de recebíveis aplicado à propriedade intelectual. Agora, interessante você comentar que o Lean Governance, um dado que eu queria trazer, é o seguinte: hoje, cada vez mais, os founders têm buscado entender de governança. Então, nós criamos a metodologia Lean Governance muito pensando no conselheiro, naquele mapa que o conselheiro deveria olhar, muito para a visão do advisor, aquela pessoa que quer implantar a governança dentro de uma instituição inovadora. E o que a gente tem percebido é que, por exigência desse mercado qualificado, o founder ele já quer se qualificar desde então. Então, assim, hoje 30% do Lean Governance é feito por founders. Que legal! E a gente está criando agora um foco mais ágil para ele ainda, da metodologia, para o founder, porque o founder, ele quer, hoje o nosso programa, ele tem 46 horas ao todo, e aí hoje, para o founder é tão gigante esse tempo, essa dedicação, que a gente está criando algo aí para ele de 20 horas, mais direto ao ponto, mas imaginem isso, 30% dos founders, 30% das pessoas que já estão conectadas conosco são founders querendo fazer para poder se prepararem para estar na mesa. E isso traz essa visão de que, assim, olha, a gente está trazendo consciência para o mercado. E isso traz para a gente essa visão de que, assim, tá pegando, porque se o founder conscientiza, é muito mais fluido. Quer ver uma estatística que a gente tem? A gente aplica o Lean Governance em centenas de empresas, né?
Quando essas empresas, nessa nossa amostragem, o founder conhece de governança, em torno de 3 meses, a gente implanta um plano de governança. Que legal. Super ágil. 3 Super meses. ágil. Agora, quando ele não entende de governança, demora. em média, 6 a 8 meses. Vamos pegar um gancho nessa sua fala. Assim, desafios para implementar a governança, mesmo que Lean, nas startups. Vou dar uma de Marília Gabriela, vou puxar alguns pontos e você valida ou complementa, tá? Show. A falta de consciência sobre governança, conhecimento, repertório, tá. 2, trabalhamos todos remotos. Vou começar a jogar minhas teses aqui, depois você me diz se faz sentido ou não. A gente trabalha todo mundo remoto. Como é que a gente vai implementar? Outra, a gente não tem colaboradores CLT, a gente tem um monte de PJ. Que mais? Nossa, tem que vender, tem que fechar o quarter, eu não tenho tempo para falar sobre isso. E por fim, mais ou menos importante, nossa, se a gente levar essa temática para o time, as pessoas vão se assustar. Perfeito. Acho melhor não. Esqueci de alguma coisa? Olha, você trouxe todos os pontos. É nesse nível aí, a resistência é exatamente... Assinado Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Exatamente, a vida como ela é. Parece que você vivenciou todos os meio pontos que eu vivo aí. isso, meio que eu vivo. Roberta, é exatamente isso. A primeira justificativa sempre começa pelo investimento. Aí não tenho tempo e não tenho dinheiro para poder investir. A segunda é a equipe não vai se integrar, muita burocracia. E o grande ponto que as pessoas trazem pra gente é assim, eu prefiro vender do que aplicar a governança. Como que a gente desmistifica isso? Primeiro ponto, a governança dentro de startups, ela é bem a conta-gotas. Primeiro ponto, você usa a linha de maturidade do Lean Governance, porque ele vai te dar ali aquela visão de roadmap do que você tem que implantar. E não precisa de ser implantado tudo do dia para a noite. Você cria um plano de prioridade. Segundo ponto, as reuniões são rápidas. São no modus operandi ágil. Hoje, normalmente, as agendas de conselho, as agendas de advisor dentro das startups é 1 hora, 1h30 no máximo por semana. Outra questão, não existe aquela visão de que eu tenho que ter uma governança robusta, diretores, gerentes. Não. O advisor de startup, ele fala direto com o tech lead, direto com o head, direto com aquele líder situacional. Ter um conselho, é uma pergunta que alguém pode ser feito. Tá, isso só serve para startup que tem conselho? Não. Não, muitas... Ótimo. Um ponto importante. Governança não é conselho. Conselho é dos instrumentos para se implantar a governança. Então, temos hoje, eu, por exemplo, eu mentoro startups em governança, eu não sou conselheira. Mas a startup ainda não está no ponto de ter um conselho. Agora ela precisa de um advisor. Depois ela precisa de um conselho. O conselho é quando você tem mais de uma pessoa e que você começa a conceber ali um colegiado. Então, você desmistificou o que é investimento. Hoje, muitas pessoas, assim, o que a gente mais tem percebido na Board Academy são pessoas com legado, com experiência, querendo doar seu tempo para negócios, querendo diversificar. As pessoas querem reconhecimento? Querem. As pessoas querem servir com conhecimento e serem reconhecidas e monetizadas? Sim. Mas o que a gente percebe é que tem uma grande maioria que está ali, que já está aposentado, que já serviu ao mercado financeiro, ao mercado de saúde, ao mercado de indústrias. E ele agora, telecomunicação, e ele quer agora poder usar o conhecimento dele para ajudar um negócio, um empresário. Assim, Roberta, é impressionante. A gente acha que nesse momento é dinheiro
É troca de propósito energia. acima de qualquer coisa. Exatamente. É exatamente esse ponto. E aí, o que a gente percebe? É que as startups trazem assim, é investimento? Não. Nós temos vários conselheiros, vários advisors, vários mentores que estão querendo apoiar sem ter um investimento no primeiro momento. Ou até não ter um investimento. Por prazer de ajudar o outro, por propósito. Um outro ponto, então, a questão de ter autoinvestimento já caiu por terra. Segundo ponto, investimento de tempo. É conta-gota. É 1 hora por semana, 1h30. E aí tem todas as sistemáticas para você fazer isso acontecer. Não adianta você querer implantar do dia para a noite uma série de regras numa empresa que não vai dar certo. Tem que ser realmente por prioridade. Tem que ser a prioridade do negócio. Então, existe uma sistemática para isso. A gente fala muito sobre isso. A gente desenvolve isso dentro do Lean Governance. Porque o advisor, o mentor, ele tem que fazer essa calibração com o legado dele, com o desafio da empresa e com a metodologia. Cadência. Cadência evolutiva. É o que a gente chama dentro da nossa sistemática. Então, se você fala que não tem tempo, 1 hora, 1h30 por semana, você consegue. Você consegue colocar dentro da sua agenda. Mas é 1 hora, 1h30, às vezes por quinzena. A minha primeira startup que eu fui advisor era 1 hora por mês. E a gente foi melhorando. Depois a gente viu que era tão importante, passou para quinzena. Depois ficou tão importante que passou para semanal. Você está vendo que você vai mudando, você vai educando aquele founder, ele vai tendo necessidade e vai chegando como a doutora ao vivo hoje. Ou como a Destock, que é uma outra startup e também tem aplicado o Lean Governance. Ela é na área de GovTech e também na área de Supply Chain. Que legal. E aí, é uma startup que o Lucas, ele fala, eu não vivo mais sem governança. Mesmo o pessoal trabalhando remoto? Mesmo o pessoal trabalhando remoto. É outra coisa, a gente trabalha remoto. Você cria um ritual. Você precisa de criar um ritual, assim como a gente cria para fazer as nossas agendas ágeis, nossos cheques de evoluções de uma ferramenta, de um produto ou da própria empresa, a gente cria para governança também. Então, isso não é o problema, porque hoje a gente usa muito o Trello, o Kanban, a gente usa o GitHub. Eu tenho uma startup que eu fui advisor dela, agora eu não sou mais, em que a gente fazia a pauta de governança no GitHub, porque a equipe era toda tech. E aí tá um ponto, né, Roberta, que o conselheiro, o mentor da governança, o especialista de governança, ele tem que se adaptar. Porque se ele quiser imputar regras demais, ele não vai vencer essa guerra. Parênteses, você que está como analista, gerente de GRC na startup, que foi chamado, seja um externo como a Rafa, seja alguém que foi contratado para isso, presta atenção no que ela está falando, porque o que a gente mais escuta na consultoria é assim, eu preciso implementar, contrataram o profissional de GRC, o Compliance Officer, eu preciso implementar, mas eu não consigo engajar as áreas. Talvez você esteja vindo com um canhão para matar uma formiga, talvez a maneira como você está endereçando as demandas dos planos de ação não está respeitando a maneira como as pessoas já trabalhavam antes de você chegar. Então essa sua fala, para mim, ela é perfeita. Existe uma das habilidades mais importantes para atuar no ecossistema de inovação, para atuar como advisor, apoiando essas mentes brilhantes, é a adaptabilidade. Se você não tiver adaptabilidade, você não consegue vencer esse caminho. É muito sobre aquela frustração que eu comentei. Eu querendo ser executiva com a mesma rédea, com o mesmo ritmo que eu tinha na cadeira da executiva. O advisor, o consultor, o conselheiro, o mentor da governança, ele tem que ser um educador. Ele tem que se colocar, muitas vezes, a entender quais são as ferramentas que você usa. Vamos começar por elas? Você usa o Trello, você usa o Kanban, você usa o Monday, não, você usa o Notion. Peraí, vamos usar essa que você já tem? Porque quanto mais atributos novos você colocar, mais conflito você gera. A linguagem. Chegando num lugar, qual é a linguagem que funciona? É isso. Como que vocês criam regras aqui? É por documento ou é em mural?
Com que frequência vocês comunicam? Você está entrando num sistema, você não pode também querer virar, fazer um turnaround muito brusco. Você tem que ir, como você disse, no conta-gotas, mas você pedindo licença também. Adaptabilidade. E tem um fator, né, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está na cadeira do guardião e da guardiã da governança, né? A gente muitas vezes quer mostrar o nosso ego. O nosso legado, o quanto a gente já construiu, tantos anos do mercado corporativo em enterprise, eu já vivenciei tudo. Isso, sou eu que sei mais que você, escute a voz da experiência. Esse é o ponto, é o que a gente chama assim, esqueça o egossistema e pratique nessa cadeira o ecossistema. Porque o ecossistema é sobre gerar no outro impacto. É sobre gerar aquilo que você tem como legado, aquilo que você tem como experiência, mas você não precisa te trazer tudo para a mesa agora. Ele não vai conseguir absorver. Você tem que trazer o seu propósito de gerar um impacto no outro. Como? Adaptando ao que ele já tem, trazendo a necessidade que ele tem naquele momento, que às vezes não é a sua necessidade, é a necessidade do founder, do empresário. Então tem um papel que é de ouvir. Tem um papel que é de ter a sensibilidade. E eu costumo dizer, Roberta, que é a sabedoria. De você segurar o ego e entender, olha, isso aqui faz sentido agora. Para gerar valor nesse negócio, neste momento. Então eu trago isso. Só que tudo isso, você está inspirado por um guardrail, por uma metodologia. Então isso te ajuda a fazer aquela guiança, aquela cadência evolutiva. Por quê? Você tem ali um guardrail, uma bússola prática, tem o seu legado segurando o ego, ouvindo mais e conectando pontos. Aí, o conectar pontos, que é o grande X da questão. Quando você usa o seu legado, o seu conhecimento, aportado por uma metodologia, mas conectado à necessidade do cliente. E também daquela empresa, porque às vezes você tem que ter o papel do provocador, né? O provocador é aquele papel que vai tirar o founder do eixo. Mas você tem que saber também a hora e a sabedoria de fazer isso acontecer. Não é simples, mas, gente, quando você começa a fazer isso... É muito bom. Olha... É louco. Rafa, ficaria 1 milhão de horas aqui falando, mas o tempo passou voando, gente. Tá acabando, meu Deus do céu. Olha... antes de passar para as considerações finais, eu vou envelopar aqui o que você falou para dizer o seguinte. Quando as pessoas me perguntam sobre governança, riscos, compliance, startup, eu costumo dizer que não existe nada mais coerente do que isso. Por quê? Porque toda vez que eu sou convidada para ser advisor de uma startup, eu enxergo nos founders e nas pessoas que criaram aquilo um propósito. O empreendedor, ele é um solucionador de problemas nato, porque ele se importa com pessoas, ele se importa com o meio ambiente. Então eu costumo dizer que ele já tem toda a preparação pelo próprio propósito de empreender para exercer aquilo que ele faz com responsabilidade. Perfeito. Porque ele já tem esse senso de responsabilidade. O empreendedor de uma startup, ele já está preparado para trabalhar de forma colaborativa, que é uma coisa muito difícil de a gente trabalhar numa mudança de cultura em grandes corporações, mas ele já vem com o driver da colaboração. Ele já entende que ele quer resolver um problema do mundo, ele já vem com questionamentos sobre o mundo em que ele vive, ele já está disposto a lidar com o que é diverso. Ele já vem com drivers ESG, mesmo que no subconsciente, mesmo que ele não saiba, ele já é diferente por conta disso. E quando você pergunta, não, eu vejo isso porque o mundo pode ser melhor se a minha solução perpetuar no mundo. Perfeito. Então, meu amigo, uma excelente notícia para você. Você já tem todos os drivers da responsabilidade.
Governança é a responsabilidade do negócio. É você fazer gestão olhando para dentro, olhando para fora e se preocupando com o impacto que você está causando. Então, se você já tem essa vontade, você já entendeu o que é governança, você só precisa aceitar que isso vai demandar de você algum esforço de formalização, mas que de verdade vai ratificar e dar ainda mais vitalidade para aquilo que você já tem como propósito de existência do teu negócio. É isso? Literalmente isso. Você envelopou com toda maestria, Roberta de Roberta, é muito sobre isso. Eu entendo que todo o trabalho que a gente fala com foco em governança, a gente tem que trazer a consistência. E consistência você constrói com repertório, com legado, com metodologia e com sistemática, mas também existe o papel do founder que tem que pedir ajuda. Que às vezes é o que você disse, ele não está ali ele está ali na miopia da operação, ele precisa de alguém para ajudar a olhar para o futuro. Para ter a visão de águia. Para ter a visão de águia, perfeito. Então, o founder, ele tem que ter essa visão. O que eu gostaria de agradecer, e que papo mais delicioso nesse início aproveita de tarde. E já faz o teu desfecho, agradece, aproveita, faz tua fala e já deixa teu jabá, mostra o livro de novo. Bom, quero aqui trazer para vocês que vocês tenham conhecido aí um teaser do que é fazer governança desde o dia zero. O mais importante é a gente entender que a gente precisa ressignificar a governança. E a gente precisa, para ressignificar a governança, a gente tem que tirar do eixo que ela precisa de ser robusta, com alto investimento e com grande investimento de tempo. A gente precisa de pensar que a gente precisa de inovar a governança e governar a inovação. Se a gente tiver o eixo de inovar a governança e governar a inovação, a gente está, desde o dia zero, entendendo que a gente precisa de ter essa autorresponsabilidade enquanto founder. Eu que sou o investidor, também tenho que me preocupar com isso. Eu que estou dentro do ecossistema, numa universidade, tenho que me preocupar por me conectar com pessoas que estão trazendo isso para a pauta da mesa. Por quê? Na essência, eu estou me preocupando com consistência e sustentabilidade desses negócios. Então, que vocês aprendam aí a governar a inovação, mas principalmente a inovar a governança. Com esse ressignificar que a gente está trazendo da metodologia Lean Governance. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre, que fizer sentido aí no seu negócio, no seu dia a dia enquanto consultor, enquanto líder, enquanto gestor, nós temos que nos permitir nos vestir de novos papéis. E dentro dessa filosofia, nós ficamos à disposição de vocês no Lean Governance. Hoje o Lean Governance faz parte de um programa na Board Academy, então caso você queira conhecer um pouquinho mais, entre lá em contato conosco, mas essa aqui é uma literatura que eu recomendo, porque nós buscamos colocar nessa literatura, que é o Lean Governance, o Eduardo Gomes, eu estive com ele nessa participação especial aqui, onde a gente coloca claramente o que essa metodologia pode fazer para levar a sua startup ao futuro, para levar o seu negócio ao futuro. Eu agradeço imensamente aqui essa mulher poderosa, agradável, esse time fantástico aí, para que a gente possa continuar semeando e nutrindo a boa governança, fazendo com que os negócios sejam sustentáveis e prósperos, e que a gente esteja aí juntas, prontas para elevar negócios, não é isso, Roberta? E potencializar vidas. Exatamente, ó. No Instagram, no LinkedIn, Rafaela França, que deu um show, né? Que deu um show. Muito obrigada, Rafa, pela generosidade. Sua agenda é super concorrida. Que coisa mais incrível você estar aqui. Para você que nos assistiu, agora se tinha alguma dúvida, eu espero que agora você tenha certeza que você está atrasado, caso ainda não assine o canal da QMS, que ainda não tenha ativado o sininho para receber notificações de novos episódios, que ainda não seja nosso seguidor, por favor, faça isso. Mantenha-se conosco. Esse foi mais um episódio do Tona The Talk. Muito obrigada e até a próxima!
Tchau!